Não sou padre nem pastor, apenas venho estudando a Bíblia com inteligência artificial para te trazer aqui uma visão imparcial. E aí família, como é que vocês estão? Na paz? Hoje nós vamos explorar aqui capítulos 39 e 40 de Gênesis, que narram um momento significativo da vida de José durante sua permanência no Egito. Esses capítulos que nós estamos vendo aí de José, dá vontade de ler todos de uma vez só. É muito top e eu vejo José como uma referência. Para mim é uma das histórias, se não a mais legal que eu acho da Bíblia. Realmente eu vejo José como uma grande inspiração. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos, poderia guardar ódio no coração ali, mas não foi isso que ele fez. Ele chegou lá, foi vendido como escravo para um dos braços direitos ali do faraó, que era Potifar, o chefe da guarda. E chegando lá, José começou a ganhar confiança do seu senhor, sendo designado depois como administrador de toda a casa e das propriedades. Porque a narrativa bíblica vai dizer que o Senhor estava com José em tudo que ele fazia, em tudo ele era abençoado, porque ele era disciplinado, ele era esforçado, ele dava o seu melhor, mesmo sendo escravo. Ele queria sempre fazer o melhor possível. E com o tempo, a esposa de Potifar começou a cobiçar José, tentando seduzi-lo repetidamente, que a Bíblia vai falar. E José, consciente da posição e dos princípios que regiam sua vida, ele recusava aquilo. Ele falava, se eu ceder, isso vai ser uma transgressão grave contra Deus e uma traição à confiança do meu Senhor. E reconhecendo aquela fragilidade humana que ele tinha diante da tentação, ele sabia que ele podia cair, o que ele fazia? Ele se afastava. Toda vez que ele via ela, saía fora, evitando qualquer tipo de possibilidade de sucumbir ao desejo carnal dele. Essa decisão culmina em um episódio que, uma vez, depois disso tudo, ele ficava correndo, dela chegar e tentar atacar ele de qualquer forma, vão para a cama comigo. E o que ele faz? Ele foge, ele sai correndo. Sentindo-se rejeitada e humilhada, a esposa de Potifar vai acusar José falsamente de tentativa de abuso. E Potifar, confiando no relato da esposa e indignado com essa suposta traição, ele ordena que José fosse encarcerado. Chegando à prisão, José continua da mesma forma. Pensa só, ele já tinha sido vendido como escravo, aí ele chega, dá o seu melhor, começa a prosperar, mais justiça, a segunda grande justiça em relação à vida dele. Mas lá na prisão, ele continuou da mesma forma, dando o seu melhor, sendo bom, sendo justo, sendo esforçado. E aí o que vai contar? Que nesse tempo de prisão, ele encontrou ali dois oficiais de Faraó que haviam sido detidos, o copeiro e o padeiro Mor. E ambos tiveram sonhos ali enigmáticos na mesma noite e ficaram angustiados por não conseguir interpretá-los. José percebeu aquela aflição deles e ofereceu ajuda para auxiliá-los na interpretação desses sonhos, dizendo que Deus poderia dar essa resposta. E o copeiro Mor foi lá e relatou o sonho, que havia durante uma videira, que ele via que 3 ramos brotavam, floresciam e produziam uvas maduras. Aí ele espremia essas uvas no cálice, o faraó entregava em suas mãos. E José interpreta, esses 3 ramos são 3 dias, ao fim dos quais o copeiro vai ser restaurado à sua posição original. O que ele era antes, ele estava lá preso, ele ia voltar para o trabalho dele. O faraó ia perdoar ele. E José solicita que quando ele fosse perdoado, quando ele estivesse lá ao lado do faraó, que ele falasse, lembra de mim quando eu estiver lá, fala que eu estou aqui injustamente, quem sabe o faraó me tira. José pediu isso para ele. E encorajado por essa interpretação favorável, o padeiro, que também sonhou, contou, eu sonhei que eu tive 3 cestos de pão na minha cabeça e as aves vinham e comiam nesse cesto em cima da minha cabeça. Aí José falou, esses 3 aí simbolizam 3 dias, aos términos dos quais você será executado e o seu corpo será exposto para as aves comerem. Olha o que ele passou para ele, hein? Que forte. E 3 dias depois, na celebração de aniversário do faraó, as interpretações de José se concretizaram. O copeiro Mor foi reintegrado ao cargo e o padeiro Mor foi executado. Contudo, o copeiro Mor não se lembrou de José, não falou com o faraó, tem José lá. Não, José ficou esquecido na prisão. E aí 3 lições importantes que a gente pode extrair desses capítulos. 1. Integridade diante da tentação. José manteve seus princípios e valores, mesmo quando confrontado com situações que poderiam levar ele a pecar. As suas decisões de afastar-se fisicamente da tentação, correr, fugir, ressalta a importância que a gente tem, muitas vezes, de fazer o mesmo. Às vezes a nossa carne é fraca, mas a gente pode sair fora. Número 2, fé inabalável em meio às diversidades. Mesmo enfrentando falsas acusações, sendo encarcerado injustamente, José não perdeu sua fé. Ele continuou a confiar em Deus, demonstrando que a fé pode sustentar mesmo nos momentos desafiadores e continuou dando o seu melhor ali. Tanto é que na prisão também ele cresceu, ele começou a ajudar, ele não era só um preso como ele ajudava lá dentro. E terceiro, sobre a interpretação de sonhos, que Deus é capaz de revelar significados ocultos a algumas pessoas, e a fé, e tudo que, a forma como José
encarava tudo isso, fazia dele alguém que tinha um relacionamento muito próximo de Deus. E por fim, vamos orar, né? Senhor Jesus, ensina a gente a ter integridade, a resistir às provações. A nossa carne é fraca, não é para a gente ser os bonzinhos, mas é para a gente correr na hora do pecado, Senhor. Ensina-nos, Pai, a fugir assim como José fugiu e também, Pai, a que a gente possa continuar assim como ele, a ter fé, a ser bons, independente das circunstâncias. Que as circunstâncias da vida, que quando a gente for passado para trás, que quando a gente for humilhado, que a gente não venha a perder o nosso amor, a perder a nossa fidelidade a Ti por causa disso, que a gente continue sendo bom, independentemente dos desafios, que nós continuemos olhando e temendo para o Senhor, assim como José. Que Deus abençoe a sua vida. Fique à vontade para comentar, para compartilhar esse vídeo e tamo junto.